Olá, eu sou a professora Nalijane Medeiros e vim aqui para falar com vocês sobre um assunto muito interessante. A nossa aula de hoje vai tratar dos 5 sentidos e vai ser muito aprendizado entre nós a partir de agora. Prestem atenção nas imagens que estão aparecendo aí na tela. Os 5 sentidos e nós vamos descobrir quais são os órgãos responsáveis por cada um deles. Os 5 sentidos e os seus órgãos. O olfato. O órgão responsável por esse sentido, o olfato, é o nosso nariz. Como nós podemos observar aí na imagem, essa criança está segurando seu nariz. E é pelo olfato que nós descobrimos todos os cheiros. Mas vamos aprender sobre cada um sentido mais detalhadamente um pouco mais à frente. Vamos para o próximo sentido, então, que é o sentido da visão. A visão é o sentido e o órgão responsável pela visão são os nossos olhos. O gosto ou paladar é o nosso sentido responsável pelo sabor dos alimentos. E o órgão que é responsável por esse sentido é a boca e a língua. Através dela, nós conseguimos captar os sabores dos alimentos. Vamos lá, a audição. A audição é um dos sentidos importantíssimos para o nosso corpo. É através da audição que nós escutamos os sons que estão vindo de todos os lugares. E o órgão responsável pela audição são os ouvidos. E o tato? O tato é um dos sentidos também muito importantes para a nossa vida. No dia a dia, nós utilizamos a pele para sentirmos o tato. Na pele, nós sentimos as sensações de frio, de calor, de áspero, de macio e outras sensações que só a pele e o tato nos proporcionam. Vamos para o próximo slide e vamos observar que os 5 sentidos fundamentais do corpo humano são eles: o paladar, onde nós identificamos os sabores. Sim, através do paladar, nós podemos sentir os sabores dos alimentos e de tudo que nós colocamos em nossa boca. O olfato. O olfato é através do olfato que nós sentimos o odor ou cheiro, tanto bom quanto ruim. É o olfato que é responsável por essa sensação de cheiros. O tato. O tato, nós sentimos frio, calor, a pressão atmosférica também nós sentimos através do nosso tato, que é através da nossa pele, né? A audição. Pela audição, nós captamos os sons. Todos os sons do ambiente são captados através da nossa audição. E o último sentido, não menos importante do que os demais que já foram apresentados aqui, é a nossa visão. Através da visão, nós observamos as cores, as formas, os contornos, nós vemos tudo que estamos olhando com os nossos olhinhos. Então, os órgãos de sentidos recebem os estímulos, que são a luz, o som, o gosto, o cheiro, entre tantas outras sensações, para que eles possam funcionar perfeitamente bem. E os transmitem ao nosso cérebro. Então, o cérebro é o responsável por sentirmos tudo através dos órgãos de sentido. O cérebro fica lá recebendo todas essas informações através de nervos sensoriais. O cérebro, então, entende a mensagem produzindo a sensação. Vamos para uma definição. Podemos ver nessa imagem aí que nós temos um cérebro e os 5 sentidos ligados diretamente a ele. Então, a definição é a seguinte: por meio dos sentidos, o nosso corpo pode perceber tudo que nos rodeia e, de acordo com as sensações, decide o que lhe assegura a sobrevivência e a integração com o ambiente. O tato, nós podemos sentir o que é áspero, o que é macio, o que é quente, o que é frio, a pressão atmosférica. Todas essas informações, quando a nossa pele entra em contato com esse objeto, é enviado diretamente ao nosso cérebro.
E nós podemos ver que através desse cérebro é que nós podemos transmitir e sentir tudo que o nosso sentido produz. A visão. A visão, nós temos também uma parte do cérebro que é responsável pela visão. Nós podemos ver pela imagem que fica bem lá atrás. Então, o olho é muito complexo. No nosso olho, nós temos a pupila, o cristalino, a retina, o nervo óptico, e todos eles trabalham em função de nós vermos com tanta clareza. Através deles, se um deles falhar, a nossa visão começa a falhar também. E não é muito incomum nós vermos pessoas com problemas de visão, como eu, que uso óculos. Vamos lá, paladar. Através do paladar, nós sentimos o amargo, o ácido, o salgado, o doce e todos esses sabores que nós temos aí à nossa disposição. É através do nosso paladar, com essa língua que tem várias partes da língua para sentir cada saborzinho. Nós podemos ver aí na imagem que a parte numerada por 1 vai sentir o amargo. A que está com a numeração 2 é a parte do ácido. A que tem a numeração 3, nós sentimos o sabor salgado. E a parte que está enumerada pelo número 4 é onde nós sentimos o doce bem na pontinha da nossa língua, hein, gente? Então, o paladar é muito importante. A audição. A audição, nós temos o pavilhão. Tudo isso no nosso ouvido. Olha só a imagem do ouvido, tanto externo, que é a nossa orelha, quanto interno, que é a parte toda interna aí, que define a nossa audição. Nós temos o pavilhão, o canal auditivo, o tímpano, os menores ossos do nosso corpo, que são o martelo, bigorna e estribo, que estão lá dentro do nosso ouvido, hein? E o labirinto, o nervo auditivo, tudo isso aí trabalha junto para que nós possamos ouvir melhor. Uma dica importante que a professora Ana Ligiane vai passar para vocês. Não escutem com fone de ouvido som muito alto, porque isso prejudica bastante a audição de vocês. Então, se você está vendo esse vídeo com fone de ouvido, procure manter um nível baixo, que dê para você entender o que eu estou falando, o que a aula está lhe proporcionando, mas que não seja extremamente alto. E mais uma dica é se você tem que, além de escutar o que está no fone, escutar um pouco do que está ao redor. Se você não escutar ninguém falando, é porque ele está super, mega, hiper alto e vai lhe prejudicar na sua audição. E o olfato? O olfato é onde nós sentimos os cheiros através do nosso nariz. Podem constatar aí pela imagem que nós temos a narina, tudo isso no nariz. As narinas, o bulbo olfativo, o nervo olfativo. Então, todos trabalham junto para que nós possamos sentir o cheiro. Algumas doenças, pessoas fumantes, às vezes perdem essa função do olfato, de sentir o cheiro dos alimentos e dos perfumes e tudo que nós sentimos, fumaça, tudo. E não é bom, né, que nós percamos por um vício, né? Então, não é legal fumar, não, viu, gente? É bom a gente manter os nossos 5 sentidos sempre funcionando muito bem. Vamos aprender um pouquinho mais sobre nossos sentidos? Vamos começar pelo paladar. Pelo paladar, nós sentimos os sabores. O sabor dos alimentos não é produzido apenas pela estimulação das células gustativas, mas também pelas células olfativas, ou seja, do nosso olfato, do nosso nariz. Por quê? Porque é por isso que quando o sentido do olfato é prejudicado por um forte resfriado, por exemplo, a percepção do paladar diminui. Já perceberam que quando você fica resfriado, o seu nariz fica lá, mãe, eu estou com o nariz entupido, não estou nem sentindo o sabor dos alimentos. É porque há uma ligação entre a boca e o nariz, em que o nariz, o olfato, quando é prejudicado, ele prejudica também o paladar. Então, nós diminuímos o sabor da função do paladar também, junto com isso. E a nossa língua lá está divididazinha em partes, onde nós podemos ver agora, com essa imagem bem ampliada, a função de cada parte da língua. Logo na pontinha da língua é onde você sente o sabor doce, certo?
Mais um pouco acima, já chegando no meio, vocês sentem o salgado. Nas laterais, você sente o ácido. E lá no final é aquele amargo. Mas juntos contribuem para que tudo lá dê certo e a gente sinta o sabor exatamente como é de cada alimento. Muito importante também o paladar, né, gente? Os órgãos de sentido, vamos ver a nossa audição. Nossos ouvidos também nos ajudam a perceber o que está ocorrendo à nossa volta. Além de perceberem os sons, eles também nos dão informações sobre a posição de nossos corpos, sendo parcialmente responsáveis por nosso equilíbrio. Então, vejam lá, hein? Existe uma doença chamada labirintite, que vem da inflamação de um labirintozinho que é dentro do nosso ouvido. Então, por isso que a gente tem que ficar com o ouvido sempre bem, para a gente poder ter também equilíbrio, além de escutar bem. O pavilhão auditivo, ou seja, a nossa orelha externa, ela concentra e capta esses sons, para podermos ouvir os sons da natureza, os sons que estamos escutando o tempo todo ao nosso redor, as pessoas falando, buzina de carro, certo? TV ligada, o som. E a gente começa a diferenciar os sons. O som que é do mar, o som que vem vindo de um automóvel, os sons fortes, que são mais altos, os que são fraquinhos, que são graves, os que são agudos. Tudo isso nós conseguimos ao captar pelo pavilhão auditivo e transmitir para o ouvido interno. A audição, nós temos 2 ouvidos para podermos distinguir os sons. Podemos ouvir música, as vozes das pessoas e outros pequenos sons. A falta de audição chama-se surdez. Então, as pessoas que nascem ou que ficam surdas, sem audição, são consideradas pessoas surdas. Mas para essas pessoas surdas, existem a língua brasileira de sinais, que é Libras. Não é linguagem, é considerada realmente uma língua. Então, nós temos todo um alfabeto através de letras e números que podemos nos comunicar através da língua brasileira de sinais. Muitos de nós deveríamos ter a iniciativa, o interesse de aprender a língua brasileira de sinais, pois existem muitas pessoas surdas no nosso país e que precisam ser incluídos no nosso bate-papo, na nossa conversa, no nosso dia a dia. Elas precisam nos entender e nós também entendermos a ela. Por isso que foi criada a língua brasileira de sinais e é muito legal. Depois que vocês tiverem um tempinho, vão lá aprendendo a língua brasileira de sinais para se comunicar melhor. O que é Libras? Libras é a sigla da língua brasileira de sinais. É a língua natural das comunidades surdas. É considerada a língua materna dos surdos, ou seja, sua primeira língua. Sendo assim, a língua portuguesa é a segunda língua do surdo. Então, a educação dos surdos deve ser efetivada ela em língua de sinais, em Libras. Vamos lá. O olfato humano. Nosso nariz sente o olfato, o cheiro das coisas. O epitélio olfativo humano contém cerca de 20 milhões de células sensoriais. É célula que não acaba mais. Acaba sim, só são 20 milhões. 20 milhões são muitas células, cada qual com 6 pelos sensoriais. Um cachorro tem mais de 100 milhões de células sensoriais, cada qual com pelo menos 100 pelos sensoriais. Por isso que o cachorro sente tanto cheiro mais que nós humanos. Então, os receptores olfativos são neurônios genuínos, com receptores próprios que penetram no sistema nervoso central. O olfato. O nariz humano só percebe o cheiro de substâncias voláteis, ou seja, que liberam uma certa quantidade de moléculas. Por isso, por exemplo, não sentimos o cheiro de barra de ferro. No alto do nariz, as moléculas são captadas pelos cílios nasais, que enviam os sinais às células nervosas do olfato localizadas na parte de cima do nosso nariz. Estão percebendo que está tudo ligado ao cérebro? Olha lá o córtex, recebendo todas as informações lá do nosso nariz, do olfato, para poder identificar cada cheiro que nós sentimos. E dali, os estímulos seguem para o cérebro, onde são
comparados com um banco de memória e identificados. Então, você sente lá o cheiro do cafezinho, como essa moça está aparecendo aí, cheirando o cafezinho dela, o cérebro automaticamente vai lá no banco de dados, identifica, ela está sentindo o cheiro do café. Aqui já está marcado que é café. Células nervosas do olfato, cílios, moléculas de odor, tudo isso trabalhando harmoniosamente em conjunto para nos proporcionar um olfato perfeito, para que nós possamos sentir os cheiros dos alimentos. O olfato. Vejam aí a parte interna do nariz. Essa imagem está muito bem colocada e aí nela nós podemos identificar que o sentido de olfato é produzido pela estimulação do epitélio olfativo, localizado lá naquela partezinha de cima das cavidades nasais. Nós podemos ver aí na imagem, não é, gente? Então, ele vai e ali já tem o contato direto sendo levado para o nosso cérebro. E o tato? O tato é um dos sentidos mais importantes e o órgão responsável por ele é a pele, o órgão de revestimento externo do corpo. O maior órgão do corpo humano é a nossa pele. Também é o mais pesado, né? Porque é a pele do corpo todo. Responsável tanto por proteger nosso organismo, ela protege os órgãos, protege nossos ossos, protege a parte interna do nosso corpo humano. Ela também é através do tato que nós sentimos. Nós sentimos o que está quente, o que está frio, o que é áspero, o que é pontudo, o que a gente não pode chegar ali porque é quente, a gente não pode passar muito tempo ali porque está frio. Então, é muito importante nós termos esse sentido do tato. Principal órgão da regulação do calor também é a pele. Nós, através da pele, nós sentimos se estamos quentes ou frios demais. Ela protege contra a desidratação. Funções nervosas constituindo o sentido do tato, metabólicas como a produção da vitamina D também. Nós, quando tomamos sol, a vitamina D fica aqui na nossa pele. E a vitamina D é muito importante tanto para os ossos como para a própria pele. Ela protege também contra a radiação. Se nós não tivéssemos essa pele, a radiação do sol ia queimar todos os nossos órgãos. Então, a pele protege contra a radiação solar. E nós também devemos proteger a pele com protetor solar, né, gente? Vamos lá para a visão. Um dos mais importantes entre os 5 sentidos humanos é a visão. Ela nos permite a percepção do mundo com todas as suas formas e cores, que tanto impressionam o ser humano, o homem, desde os tempos mais remotos. E o olho, a gente vê nosso olho aqui, né, pequeno, a gente vendo tudo, e nem imagina que por dentro ele tem tantas partes que se trabalham juntas, harmoniosamente, em prol de nós termos uma visão perfeita. Nós temos aí a córnea, o corpo ciliar, o cristalino, a pupila, a íris, os ligamentos, o humor vítreo, a esclerótica, a coroide, retina, mácula lútea, a fóvea, nervo óptico, o ponto cego, os ligamentos. Tudo isso aí trabalha junto, num conjunto harmonioso, para nos proporcionar uma visão melhor. Se algum deles falha, a nossa visão começa também a falhar. E para isso que existe óculos, como eu estou aqui usando óculos, porque também já desenvolvi algum problema na minha visão. Então, todas aquelas pessoas que precisam usar óculos são porque não estão enxergando perfeitamente bem. Vamos lá. Saber que as pessoas que nascem sem visão ou que por algum motivo elas perdem sua visão são pessoas cegas. E existe também uma forma de essas pessoas lerem, se comunicarem, certo? Escreverem e seguirem a vida normalmente, mesmo na falta desse órgão, a visão. Então, para facilitar a vida das pessoas cegas, nós temos aí o alfabeto em braille, que também possui letras, símbolos, números,
E nós podemos ver nessa imagem aí que eu coloquei para vocês, que nós temos a letra A, representada por um pontinho lá no lado esquerdo, tá vendo? E lá em cima nós temos a letra A, já com um pontinho, na posição que é para você ver que em braille nós temos lá a letra A. Nós temos também a letra B, olha lá. A letra B, embaixo, 2 pontinhos, e em cima também ela tem os 2 pontinhos. A letra C, a letra D, todas as letrinhas. E através dessas letras, assim como nós temos nosso alfabeto e nós escrevemos, a pessoa que não tem mais a visão, ou que nunca teve, ou que a perdeu, consegue com o tato, que é o órgão da pele, tocar nesses pontinhos que são em alto relevo. E esses pontinhos vão fazer com que elas identifiquem quais palavras estão escritas ali. Para isso, elas têm que saber o alfabeto em braille e memorizar, assim como a gente aprende nosso alfabeto normal. Então, olha lá na imagem, as mãozinhas lá tocando, contato, né, tateando ali para saber o que está escrito em braille. Existe a máquina para escrever em braille, né? E aí, essas pessoas que não têm esse sentido da visão, utilizam o auxiliar. Finalizando com uma atividade, é hora de você se exercitar. Vamos lá. O exercício de hoje é muito simples. Depois dessa aula muito interessante, vocês vão observar as sensações que seus sentidos te proporcionam. Você vai lá e vai ver a minha visão, o que eu posso fazer com a visão. Então, você vai observando e vai colocando. Coloca lá, faz uma tabelinha das funções oferecidas a nós, seres humanos, por nossos sentidos. Vamos lá, a visão. Aí você coloca, através da visão eu consigo fazer isso, 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 isso. O olfato. E aí? O que é que você observou? Com o olfato eu senti cheiro disso, daquilo, outro vai colocando. Com o paladar, anota. A audição, anota tudo direitinho lá para ficar registrado no seu caderninho de atividades. O tato também, o que é que você consegue? Então, você vai fazer as anotações de todos os 5 sentidos. Olha aí, faça anotações em seu caderno de ciências sobre o que você sentiu ao utilizar cada um dos seus sentidos. Você vai lá, a gente utiliza o tempo todo nossos sentidos. Agora estou utilizando meus sentidos. Aí de casa, me olhando, você está utilizando vários sentidos. Então, os nossos 5 sentidos estão sempre trabalhando para nos proporcionar uma vida melhor. O que você é capaz de obter com esses sentidos? O que esses sentidos vão me proporcionar? O que cada um deles vai proporcionar a você? Você coloca lá visão, coloca 2 itens lá, 2 funções que a visão pode te proporcionar. O que você pode desfrutar com esses sentidos? Então, é um exercício muito simples, que qualquer um pode fazer aí na sua casinha. O mais importante é que você consiga exercitar para que você una a teoria à prática e aprenda muito melhor. E um agradecimentozinho final aqui, eu quero reiterar que você fique em casa. Estude da forma que você se identifique melhor. Através das mídias sociais, através da nossa aula na TV aberta. Estamos fazendo o possível para chegar até você. E até a próxima aula. Professora Nalijane aqui se despede da aula de hoje, agradecendo a todos pela aula e um excelente final de dia para vocês. Espero que vocês consigam fazer a nossa atividade. Um beijo a todos. Fiquem com Deus.